Pessoal, tudo bom? Mais um tutorial do casal dessa semana, né? Essa semana que é o período entre, né, a confecção do próximo alimento diário. Nós vamos estar desfrutando, né, desse livro, O Deus Presente que se oculta nos livros de Ruth e Esther. Então nós vamos ver esses dois livros da Bíblia, Ruth e Esther, extrair lições para nosso viver familiar, baseado nesse livro. Essa semana a gente desfrutou os dois primeiros capítulos que tratam do livro de Ruth. Então nós vamos ver o início do livro de Ruth, né, a questão, a contextualização, né, do livro de Ruth e algumas aplicações para a nossa vida, né, na nossa família. Então eu queria compartilhar com os irmãos alguns pontinhos que eu achei muito interessante, né? Aqui na página 14 desse livro, vou abrir aqui e vou ler para vocês. Aqui na página 14 fala sobre a atmosfera dentro do livro de Ruth, ao entorno do livro de Ruth, era uma atmosfera de violência. Porque a Ruth é um livro logo após o livro de Juízes. A gente sabe que a história do povo de Israel, na era dos Juízes, era uma época onde, né, tinha muitos péssimos testemunhos, né? E porque o Senhor já estava deixando de abençoar Israel, né? Já tinha tirado um pouco a mão ali deles, pelo fato deles terem se afastado de Deus, né? Dando provações para eles, situações, né, de guerra e tudo mais. E só que no meio disso tudo está o livro de Ruth. A gente vê uma história com muita doçura, muito amor, a expressão de virtudes humanas elevadas. E isso a gente vê no cenário atual. A gente não pode colocar desculpas na situação atual para nós não vivermos pela vida de Deus. A gente vê na história de Noemi e Ruth que mesmo um cenário complicado, que é um cenário de muita coisas negativas, eles ainda viviam expressando Deus no seu viver familiar. Então isso me chamou muita atenção, eu queria compartilhar isso com vocês. Nós podemos viver a vida de Deus, né, independente da situação exterior, principalmente na nossa casa, né? Na página 23 fala sobre ele fala sobre a experiência do trigo e da cevada naquele trecho de Deuteronômio 8, que fala sobre a boa terra, as riquezas da boa terra. Fala sobre o trigo e a cevada. Essa terra tem trigo e cevada. Trigo e cevada representa a morte e a ressurreição. E ele diz que para que a vida de Deus em nós cresça, é fundamental que a casca do nosso homem natural, do nosso ego, da nossa vida, da alma, seja rompida. Então tudo que acontece na nossa vida, no nosso viver, principalmente no nosso viver familiar, é para quebrar a nossa casca. Então, assim, né, e essa casca quebrada, ela dá passagem para a semente brotar. Então, nós precisamos aprender isso, né? A não murmurar, a não reclamar com as situações do nosso viver diário, mas se a nossa casca está sendo quebrada, significa que a vida de Deus vai fluir de nós. E onde eu queria chegar, né, agora, que é na página 25, tem uma frase que me chamou muita atenção e eu queria aplicar essa frase para nós, né? Diz assim:
Nas situações difíceis por que passamos, sempre haverá tentação de buscar ajuda naqueles que não servem ao Senhor e não o temem. Nessas ocasiões, por mais difíceis que sejam, precisamos permanecer na terra de descanso para não cairmos sob a maldição de Deus. O que isso que está querendo dizer? Qual que é a experiência do livro de Ruth? O livro de Ruth conta a história, a experiência de uma família que eles são israelitas, eles estavam na terra de Israel, só que por questões da disciplina de Deus, a terra de Israel passou por uma fome. Devido a toda essa questão que eu falei, do povo ter se afastado de Deus, Deus ele colocava algumas provações para os filhos de Israel, para que eles pudessem se voltar para Deus. E pelo fato da terra estar passando fome, essa família ela foi para uma outra terra, a terra de Moabe, que é uma terra que Deus, em outras passagens, ali a gente pode ver em Números, em Deuteronômio, em outras passagens falando sobre a terra de Moabe, os povos moabita, porque eles foram, por causa da atitude deles com relação a Israel, Deus amaldiçoou esse povo, essa terra. Então, essa família, a família de Elimeleque, que é o marido da Noemi, eles foram para Moabe para buscar sustento. E o que significa isso? Moabe seria um povo gentio, uma terra gentia, um povo pagão, idólatra, que não serve a Deus. E com relação a essa questão, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente passa situações no nosso viver familiar, principalmente vida de casal, que a gente precisa buscar ajuda, que a gente não consegue resolver sozinho dentro da nossa casa, não é verdade? E aí é que eu alerto aos casais: não busquem ajuda com os moabitas, ou seja, as pessoas do mundo. Elas não vão aconselhar vocês de forma que vocês busquem a Deus. Nós precisamos ter pessoas no nosso convívio da igreja com quem a gente possa aprender a se abrir. E aí passar para eles a situação que a gente está passando e buscar ajuda. Então, a situação que está difícil de você lidar, você precisa de alguém para conversar, procure pessoas que vão te ajudar no caminho do Senhor. Não procure pessoas que vão te ajudar no caminho do mundo, principalmente nas questões relacionadas à vida conjugal. O mundo hoje, eles querem facilidade e liberdade. Se você contar para uma pessoa mundana o problema que você está passando com sua esposa, ele vai te orientar: larga ela, procura outra, vai ser feliz. E isso não é o caminho do Senhor. Então você vai buscar um caminho de maldição. Então foi isso que aconteceu com essa família. Eles foram para Moabe e aconteceu um monte de coisa. O marido, o patriarca da família morreu, os 2 filhos morreram. E aí, olha só, a decisão que eles tomaram, de buscar ajuda num povo pagão, num povo mundano, só gerou problema para eles. Então isso é muito sério. A gente precisa ter muito temor quando a gente toma uma decisão dessas, E aí na página 26 fala sobre as virtudes de Noemi. Muito interessante. Aqui fala sobre a submissão de Noemi. Aqui mostra que Elimeleque ele tomou essa decisão de ir para uma terra pagã, uma terra mundana, para poder buscar o seu sustento. E a gente não vê em nenhum lugar a Noemi murmurando da decisão do marido.
ela se submeteu, mesmo, né, sabendo que aquela decisão estava equivocada, era uma decisão que podia trazer problemas para a família inteira, né, Noemi acatou a decisão do marido. Então, assim, eu queria um testemunho principalmente para as irmãs, né? Não tentem forçar a barra, né, com seus esposos, né, com relação às decisões que eles tomam. Coloque as suas opiniões, mostre para eles outros lados que talvez eles não estejam vendo, né, mas submeta. Né? A submissão é uma virtude que traz bênção para a família. Né? Mesmo que o marido esteja errado, mas é importante que a esposa esteja sempre nessa posição de submissão, né? Por causa do testemunho. Esse testemunho dela ganhou a sua nora, a Ruth. A gente, né, vai ver depois, né? Então, assim, é interessante que dentro de casa, naquela família, apesar deles terem tomado essa decisão errada, o testemunho da Noemi ganhou a sua nora, a Ruth, né? A Ruth, ela casou com um dos filhos do casal, passou a morar no convívio da família, o marido dela morreu, a Noemi ficou sem o marido e sem os 2 filhos, ficou só com as noras, uma chamada Orfa, outra Ruth. E aí a Noemi, ela tomou a decisão de voltar para a terra de Canaã, porque queria voltar a receber a bênção de Deus, né? A terra prometida do Senhor para eles. E aí, nessa situação dessa família, né, uma das filhas resolveu ficar em Moabe, não quis ir junto com a Noemi, mas a Ruth, ela não aceitou de forma nenhuma ficar em Moabe. Ela disse uma frase muito interessante para Noemi, né? Ela diz assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, a Ruth viu no viver da Noemi e na esfera dentro daquela casa, ela viu Deus. Ela viu que aquela casa, aquele povo era povo de Deus. Então isso é muito tocante, muito interessante, porque mostra que no nosso testemunho dentro da nossa casa, nós podemos levar as pessoas do nosso convívio a crer no Senhor e a aceitar o Senhor, a avançar com o Senhor, né? Então, percebe, né? Toda esse testemunho da Noemi, o que gerou, né? Depois a Ruth foi a bisavó de Davi, da descendência de Cristo, né? Então todo esse arranjo de Deus, né? Para que Cristo nasça e venha, né? Né? Na sua linhagem, né? Então, muito interessante essa situação. Queria deixar essa palavra com os irmãos. Espero que os irmãos tenham apreciado e que Jesus abençoe a vida familiar, a vida conjugal de todos vocês. Amém. Jesus é o Senhor.